Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, onde temos a oportunidade de levar um pouco mais os nossos pensamentos para junto de Deus. E para começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E a oração que nós faremos é a oração que consta na página 116, Oração para inovar o empreendimento. Lembrando que o livro que eu utilizo aqui é a 37ª impressão, e se alguém o tiver aqui presencialmente ou em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos e vamos vibrar com as palavras dessa oração para manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá então? Oração para inovar o empreendimento. Sou filho de Deus. Logo, Deus é ao mesmo tempo meu pai e minha mãe. Meu empreendimento foi a mim confiado por Deus e por isso está impregnado da divina atmosfera da prosperidade. Ele, sendo expressão da vida de Deus, é cheio de vitalidade, progride sempre através de constantes inovações e não permanece estagnado um dia sequer. A sabedoria de Deus orienta sempre o meu empreendimento. Como a sabedoria de Deus não falha, também não ocorrem falhas no meu empreendimento. O amor de Deus conduz os negócios da minha família. Deus, sendo amor, deseja a felicidade de toda a humanidade. Por conseguinte, meu empreendimento, que é protegido pelo amor de Deus, tem a finalidade de proporcionar felicidade ao maior número possível de pessoas, e não a de lucrar. Por essa razão, a demanda é grande. O giro de capital é rápido e, apesar da pequena margem de lucro, o rendimento tende a aumentar cada vez mais. Deus não aprecia o lugar comum. O meu trabalho, sendo orientado pela sabedoria de Deus, é sempre original e inovador e não tem concorrentes. Assim sendo, a prosperidade de meu empreendimento não prejudica os demais. Ele mantém relacionamento de coexistência e coprosperidade com os demais empreendimentos e é benquisto por todos. Meu empreendimento, protegido pelo amor de Deus e orientado pela sua sabedoria, nada tem a temer no futuro. Sem nenhum risco de fracasso, ele avança firme no caminho da prosperidade. Meu empreendimento, sendo autorrealização da vida de Deus, caracteriza-se pelo bom atendimento. Os serviços prestados com amor impressionam bem os clientes. Os lemas desta casa são honestidade, alegria, imparcialidade, amabilidade e bom atendimento. Os trabalhos desta casa são orientados pela sabedoria de Deus e protegidos pelo amor de Deus, recebendo sempre a inspiração de novas ideias e colocando-as em prática. Meu empreendimento corresponde à expectativa da humanidade e segue o caminho da eterna prosperidade. A humanidade, que se multiplica sem parar, está sempre à procura de produtos que representam novas ideias. E meu empreendimento, recebendo constantemente de Deus novas ideias, concretiza-as para servir a humanidade. Ele progride eternamente, pois a procura dos nossos produtos e serviços torna-se cada vez maior. Venham e vejam. Eis o empreendimento administrado por Deus. Eis aqui o empreendimento que oferece ideias sempre novas. Abençoado e próspero é o meu empreendimento. Agradeço profundamente a Deus. Muito, muito, muito obrigado. Oração linda que você pode fazer ao iniciar o seu trabalho, no seu empreendimento, no seu negócio, ou mesmo quando você tem uma função fixa que mostra que boas ideias, quando vem da sabedoria, quando vem do amor de Deus, proporcionam o crescimento de tudo ao nosso redor. É interessante que a ideia base da oração é: estou aqui para servir e manifestar o amor de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão aqui presencialmente no Templo da Seichoné 403/404 Sul, aqui de Brasília, aos que estão em casa assistindo virtualmente, meu muito obrigado, aqueles que estão em Brasília, fora de Brasília, que estão no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Com grande alegria hoje tenho a oportunidade de estar mais uma segunda-feira com vocês
para falarmos, estudarmos, aprofundarmos e despertarmos um pouquinho mais para a grandiosidade que é a filosofia da Seichonoye, que nos permite transformar e nessa transformação crescermos e manifestarmos cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Hoje eu vou falar de um tema que é importantíssimo, eu diria que é um dos carros-chefes dentro do pensamento iluminador da Seichonoye, que é o pensamento que visa a manifestar a luz que existe no nosso interior. Então esse carro-chefe é a gratidão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, que é um tema que hoje em dia se fala mais, mas ainda não há uma compreensão completa do que realmente é a gratidão verdadeira. Então muitas pessoas hoje em dia falam de gratidão como expediente para você realmente conseguir coisas maravilhosas. Funciona, dá certo. Só que a gratidão ela tem uma visão mais profunda. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa gratidão, tentando abarcar o máximo possível. Lembrando que é um tema que dá para nós falarmos horas e mais horas sobre gratidão, porque é algo maravilhoso, extremamente profundo e altamente espiritualizado. É interessante que muitas vezes as pessoas pensam na gratidão somente no viés do bem-estar, mas não, dentro da espiritualidade, a gratidão é um dos carros-chefes. Então eu até brinco que o milagre ele vem dentro do carro chamado gratidão. A transformação da vida vem dentro do carro chamado gratidão. Então para que a gente consiga manifestar toda a potencialidade da vida que habita em nós, a gratidão é um dos expedientes fundamentais. E nós trabalhamos muito a questão da gratidão dentro da Seichonoye. E o livro que nós vamos usar, o livro-texto, é esse livro aqui, Seja a Luz, do professor Tugio Teramai. O professor Tugio Teramai é um dos grandes nomes da Seichonoye, um dos grandes pioneiros que, graças não só a ele, mas a muitos como ele, conseguiram fazer a passagem do ensinamento da Seichonoye da língua japonesa para a língua portuguesa. Então ele é daqueles pioneiros que foram formados e conseguiam dar palestra em português e japonês. Então foi ajudando. Ele é da mesma época do professor Yoshio Mukai. Então grande líder da Seichonoye, uma pessoa maravilhosa, alegre, é impressionante. Você senta do lado do professor Tugio Teramai, é piada atrás de piada. Então, assim, é impressionante o espírito alegre de uma pessoa tão grandiosa como ele. Tenho profunda admiração. Beijo para o professor Tugio Teramai, profunda admiração mesmo que eu tenho pelo senhor. Grande exemplo dentro da Seichonoye. E ele nos presenteou com esse livro, Seja a Luz. É um livro simples, que ele conta um pouco da história que a gente tem da vivência dele dentro da Seichonoye. E é bonito nós enxergarmos, a gente estudar um pouquinho dessa história, que a gente vê como é que isso é grande, como é que tudo isso que nós falamos é algo que tem uma estrutura sólida, grandiosa, trabalhada por várias pessoas. Se fosse algo simplesmente pregado por mim, seria muito pequeno. Mas como é algo que é vivenciado por várias pessoas, eu me torno um dos elementos que trabalham na divulgação, mas não sou exclusivo. Por isso que dentro da Seichonoye a gente sempre tem essa visão. Aqueles que praticam e deixam o Deus interior se manifestar, transformam a sua vida. Então nós temos vários grandes nomes, várias pessoas que são maravilhosas, e isso que deixa bonito, isso que encanta ainda mais, entender a profundidade desse ensinamento. Então, o livro Seja a Luz, professor Tugio Teramai, nós vamos trabalhar a página 55, que vem a prática da gratidão. Então, vamos lá. Para começar isso aí, deixa eu só trazer aquela questão teórica para que nós possamos entender. Vamos lá. Tá bom aqui, Hideki? Tá bom? Valeu, brigadão. Vamos lá. Quando a gente fala da prática da gratidão, hoje em dia as pessoas falam muito, você tem que ser grato, você tem que manifestar gratidão, você tem que fazer exercício de gratidão. É interessante que hoje em dia se fala mais de gratidão do que antigamente. Antigamente eu não ouvia falar de gratidão. Era meio que uma coisa assim, ou as pessoas não entendiam, ou as pessoas não preferiam falar. Aí entrou na moda um pensamento que as pessoas falam, agora a gente tem que ser grato por tudo, você tem que levantar grato. Aí você fala, pô, legal, as pessoas estão falando mais de gratidão. Mas o ponto é que muitas vezes a superficialidade com que fala
acaba gerando uma certa resistência de quem escuta. Fica as pessoas assim, você fica falando de gratidão, eu não tenho motivo nenhum para agradecer, eu não tenho nada para agradecer. Você soma a essa certa birra que as pessoas criam de determinadas maneiras como são expressados os pensamentos, a um pensamento extremamente negativista que nós temos hoje. Então, hoje em dia, as pessoas consomem negatividade e ainda gostam de consumir isso. As pessoas hoje em dia, nós estamos sendo doutrinados a consumir desgraça, pensamento negativo e ódio. Tenho batido muito nessa tecla porque vários problemas que nós temos observado hoje em dia são frutos desses sentimentos negativos. Se você observar, nós temos um boom hoje em dia de problemas psicológicos. Alguns vão falar, não, mas hoje em dia os problemas psicológicos são fruto de uma melhor análise que nós temos, que antigamente você não tinha tanta possibilidade das pessoas terem acesso a psicólogos, psiquiatras, etc. Mas ao mesmo tempo, você percebe, aqueles que já têm um pouquinho mais de vivência, que a coisa está num número alarmante. Antigamente, você tinha um ou outro que a gente falava assim, não, aquilo ali tem um certo problema. Hoje em dia, você aponta os que não têm problema. Tem um ou outro que não tem problema. Então, antigamente você tinha um ou outro que estava fora da curva. Hoje em dia você não tem nem mais curva, está todo mundo perdido, está numa bagunça geral. Por quê? Porque nós estamos envoltos em sentimentos negativos, os sentimentos negativos estão cada vez mais legitimados e cada vez mais as pessoas adentram dentro disso. Então, antigamente, a pessoa sentia medo, as pessoas viraram para ela e falavam assim, na época de moleque eu falava, tô com medo, eu era, na hora, severamente chamado a atenção por qualquer pessoa, professor, pai, amigos. Você não pode sentir medo, rapaz. Você tem que ter coragem. Hoje em dia, a pessoa que não sente medo, alguém vira e fala assim, cara, você é alienado, porque nós temos que viver medo. Por quê? Nós já viemos. Uma experiência, desde que eu sou moleque, o Brasil está em crise. Nunca teve um momento da minha vida que alguém chegou perto de mim e falou assim, nossa, nós estamos vivendo tão bem. É crise. Só muda a moeda, só muda o governo. A gente está em crise econômica desde que eu nasci. Mas as pessoas continuam vivendo a ideia da crise e continuam reproduzindo isso, só que cada vez pior. Hoje em dia, juntou a ideia da crise econômica com a crise política. Então, traz a ideia de, assim, ou é A ou nós vamos para o inferno. É sempre assim. Ou faz A ou tudo vai dar errado. Então, essa divisão entre certo e errado, essa divisão binária, essa divisão pobre, binária que nós temos, gera medo. Aí você junta uma pandemia, que todo mundo ficou com medo de morrer, em que você tinha countdown de mortos diário. Hoje já morreram 200 mil. Amanhã é você. Aí você começa a ficar desesperado. Aí você junta medo de crise econômica, medo de doença. Aí termina a pandemia, a coisa não pode ficar muito leve. O que vem? Guerra. Aí começa. Agora você está com medo de morrer, você está com medo de ficar de dinheiro e você está com medo de explodir uma bomba atômica na tua cabeça. Aí você começa a ficar cada vez mais desesperado. Então, hoje em dia, ter medo é o normal. É o normal. Aí, alimentando isso, você tem notícias que exploram acidentes, que exploram desgraças, que exploram crime, que exploram todas as mazelas que temos. Qual é a situação que a pessoa vai tendo mais ainda? De maior medo, de maior pânico, de maior terror. Você junta tudo isso daí com a legitimação do ódio, com a legitimação da raiva, do conflito. Hoje em dia, brigar é chique. Hoje em dia a pessoa fala assim, eu não tenho nenhum inimigo. E sai da minha turma, porque a minha turma aqui a gente odeia alguém. A gente tem que odiar alguém. Seja politicamente, seja religiosamente, seja musicalmente, não importa, você precisa ter a quem odiar. Então, tanto é que qual é a diversão das pessoas? Eu tô sem nada o que fazer. Deixa eu entrar na internet e comentar algum lugar para arrumar uma treta. Então, o cara entra para destilar ódio dentro da internet, xingando e criticando as pessoas. Às vezes não tem nada a ver. É tão interessante que hoje em dia você pode reparar, todo mundo é especialista de tudo. A pessoa outro dia estava lá no computador, especialista em Olimpíadas. Ela estava dando todos os detalhes de como você é especialista nas modalidades
que você nem sabia que existia. Eu nem sabia que existiam algumas modalidades lá, e o pessoal já está dando opinião, sabe tudo de Olimpíada, escalação, o que tinha que fazer. Aí essa semana eu falei, agora eu sou especialista em tráfego aéreo. A pessoa sabe tudo agora de tráfego aéreo, de aviação, sabe tudo. E a pessoa ela fica mudando. Por quê? A ideia não é aprender, é criticar. Não é à toa que qual é o fenômeno que nós estamos enxergando hoje? Hoje em dia nós temos mais professores do que alunos. Todo mundo quer ensinar alguma coisa. Mas a pergunta, você sabe? Não, não sei. O ponto é que eu quero ensinar. Todo mundo quer ensinar. E isso é fruto do quê, gente? É porque estamos vivendo uma geração, ou estamos vivendo um momento de pensamento em que o negativo, o ódio e a capacidade que você tem de impor aquilo que você acredita que é certo se tornaram chiquérrimo. Então não é à toa que a gente está vivendo uma crise dentro de várias profissões, que é o charlatanismo midiático, em que pessoas que não entendem bolhufas vendem que sabem tudo. E se você discordar, o que vem em cima? Ódio. 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 Então nós temos construções de gurus, nós temos construções de pensadores que não dominam e que começam a vender, e junto com eles vem medo, ódio, raiva, porque se você não fizer o que eu estou fazendo, você vai morrer. Gente, a questão alimentar, se você entrar na internet para comer, você para de comer, porque tudo faz mal, já repararam? Você entra, aparece um vídeo, gente, ovo faz mal, é um veneno. Aí você, eu não vou comer mais ovo. Aí você entra no outro vídeo, beber água faz mal. Aí você começa a falar, gente, então não posso fazer mais nada. Por quê? Alimentam o medo. Se eu chegar e gravar um vídeo falando assim, olha gente, a gente pode comer tranquilamente, só precisa ter o sentimento de gratidão, qual é a chance do vídeo fazer sucesso? Zero. Agora se eu falar, gente, quem come manteiga já pode contratar o caixão. Todo mundo vai pegar e compartilha, vou mandar para minha mãe que adora comer um pão com manteiga. Ela come há 90 anos pão com manteiga, mas agora que eu descobri que faz mal, ela vai morrer. Aí se morrer no dia seguinte, tá vendo? Não falei que o pão com manteiga, gente. Então, o consumo de notícia negativa, o consumo de ódio e de raiva está transformando a mente das pessoas em mentes doentias. As pessoas estão doentes e não sabem o quê. Gente, antigamente as pessoas morriam tomando água. Alguns anos atrás, porque os copos eram feitos de metais que continham substâncias venenosas. Aí eles iam tomando todos os dias, o corpo ia se envenenando, a pessoa acabava morrendo. Estamos vivendo a mesma época em que as pessoas estão consumindo veneno e não se tocam, que elas estão consumindo veneno. Aí o que acontece? Dentro das redes sociais tem um efeito que eu bato demais nessa tecla para a gente poder abrir a cabeça, gente. Os algoritmos de rede, eles funcionam assim. Aquilo que você pesquisar, tudo relacionado àquele assunto virá para você. Então você entra dentro de uma bolha. Você entra dentro de uma bolha em que você só assiste aquilo que te interessa. E você acredita que aquilo é o mundo. Então as pessoas elas começam a consumir aquilo que está na bolha delas e elas não percebem que elas estão sendo altamente influenciadas e muitas vezes até manipuladas. Então a pessoa que assiste um vídeo por exemplo, vamos lá, vamos trazer um assunto que quase não dá problema, quase não dá briga. Questão política, quase não dá problema. Você pega um vídeo que fala mal de um candidato A. Todos os vídeos que vão ser indicados para você estão falando mal desse candidato. Você começa a acreditar que está todo mundo falando mal, mas na verdade não é. É uma bolha criada de um grupo selecionado que vai começar a viver daquilo. O outro grupo que pensa diferente que você também está dentro de uma bolha. E fica os dois dentro da bolha. E os dois vão se retroalimentando de ódio. Quando se encontram, um odeia o outro. Um odeia o outro. Sem se perceberem que às vezes um e o outro são exatamente iguais em pensamentos, em conclusões e muitas coisas. Então isso, quando você vai começando a perceber em larga escala, você começa a ver questões de medo, questões de doença. Gente, é uma divulgação de doença alarmante, alarmante. Nunca se teve um avanço tão grande na ciência ao ponto de a gente ter tudo. Hoje em dia o negócio é tão impressionante que você consegue fazer uma ultrassonografia do teu filho e você vê se está sorrindo ou não está sorrindo. Antigamente não era muito distante não. Você descobria quando nascia. Quando nascia que você via, olha, é menino ou é menina. Hoje em dia você já sabe
até o formato do rosto da criança. Tamanho avanço tecnológico. Você tem avanço tecnológico em tudo, em remédios, em operações, em cirurgias e tudo mais. Mas você nunca viu tanto as pessoas ficarem doentes. Tanto. Por quê? Porque há um consumo exagerado de notícias relacionadas a isso. Se você pegar qualquer bula de remédio e se você ler os efeitos colaterais, você vai perceber que você está com todas as doenças da humanidade. Se você começar a ler bula, você fica doido. Porque tudo começa assim, ó, pode dar isso. Aí você, caraca, tô com isso. Meu Deus, tô com isso. E você começa a... Por quê? Quem primeiro adoece, gente, é a mente. Quem primeiro adoece é a mente. Como é que funciona o sistema da vida? Para que a gente possa compreender. O ser humano, ele tem várias facetas de realidade. E realidade aqui com R minúsculo. Várias facetas. Então eu vou trazer 3 dessas. Nós somos em 5. A grosso modo. Eu vou trazer 3. Isso aqui é simplesmente para a gente começar a perceber o quanto que o ser humano ele é complexo. O ser humano é complexo e é dentro dessa complexidade que nós começamos a entender um pouco o que é o senso de missão do nosso nascimento. Porque se a gente fosse parar para pensar, poxa, se eu só tivesse uma chance, seria extremamente difícil, complexo e com um tempo curtíssimo para a gente conseguir ajeitar tudo que a gente tem para ajeitar dentro da gente. Então, na complexidade das realidades com R minúsculo do ser humano, nós podemos dizer que nós temos um campo, em que é o campo que a gente poderia chamar aqui de corpo astral. Corpo astral. Um segundo campo, a gente pode chamar de corpo etéreo ou etérico. Etéreo. E o terceiro é o corpo carnal. O corpo carnal é o último corpo manifestado. É esse que vocês conseguem ver. É esse que vocês sentem. É esse que vocês percebem, tocam. Esse corpo é a última expressão da sua realidade. Não é a sua totalidade. Qual é o problema? É que as pessoas, por desconhecerem a sua totalidade, limitam o homem a somente o corpo carnal. Quando você limita o homem ao corpo carnal, nós chamamos esse pensamento de pensamento materialista. Por quê? Reduz o ser humano a uma existência meramente carnal. Mas o ser humano não é meramente carne, ele não é meramente corpo. Ele tem muito mais do que isso, muito mais do que a própria existência do corpo. E quando você vai compreendendo os demais corpos, as demais facetas da realidade dele, você vai compreendendo como que é complexo e como que isso é trabalhado. Olha que interessante. Dentro, o corpo etéreo é o corpo que vai fazer o ajuste e o encaixe do corpo astral ao corpo carnal. Esse encaixe, quanto melhor ele é feito, mais você consegue despontar em alguns aspectos da sua vida. Então o corpo etéreo ele precisa ser trabalhado. E o corpo astral é o corpo onde nós guardamos tudo que existe dentro de nós. Nesse corpo é que se localiza a mente humana. A mente humana está dentro desse corpo. Por que que nós somos incapazes de lembrar alguma coisa, a gente não se recorda, mas se nós tivermos os estímulos corretos, nós somos capazes de recordar coisas assim absurdamente distantes? Por que que algumas coisas ficam e outras não ficam? A ciência tenta encontrar no corpo material a resposta disso. Ela vai estudar o cérebro. Não consegue compreender o cérebro por um detalhe muito interessante. As células do corpo humano são trocadas, correto? Se a informação ela tivesse retido única e exclusivamente numa célula, no neurônio, quando o neurônio morresse, o que ia acontecer com a informação? Ela se perdia. Olha que interessante, as células do seu corpo são mudadas. Pelo menos dizem que de 2 em 2 anos você tem uma troca muito grande das células do seu corpo. Por que a gente continua com a mesma cara? Por que não muda? Por que a gente mantém a mesma forma? Porque se as células estão sendo trocadas, por que em 2 anos eu não fico mais magrinho? Pelo contrário, eu começo a ganhar mais e mais células.
Que eu falo, de onde vocês surgiram? De onde que vocês vieram? Que o negócio está começando a ficar compacto aqui, eu não estou entendendo. Se a memória ela é apagada há 2 anos, nós deveríamos ser a mesma pessoa, ou deveríamos ser uma pessoa diferente 2 anos depois. Imagine 10 anos, que teve todo o processo de troca de células. Você deveria ser uma nova pessoa. Por que você é a mesma pessoa, mesmo não tendo mais nada relacionado a você? Completamente diferente, um corpo diferente. Por que você continua sendo a mesma pessoa? Porque algo dentro de você lhe mantém coeso, lhe mantém fechado a uma ideia origem. Essa coesão é uma mente invisível que trabalha por trás, que a gente nem percebe. Nesse momento, está todo mundo fazendo a respiração, pelo menos eu acredito que todo mundo esteja respirando, e durante a respiração está tendo troca de gases, em que o oxigênio e o gás carbônico estão sendo respectivamente trocados, em que você expira oxigênio, expele gás carbônico, e o oxigênio está sendo levado para todo o seu corpo por meio da corrente sanguínea. Isso acontece, a gente não para pensar nisso. Ninguém pensa. Respira, expira. Troca, 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 troca. Ninguém pensa. Por quê? Porque isso acontece automaticamente. Quem está coordenando isso? Uma mente inteligente por detrás que é capaz de fazer coisas fantásticas. Digestão, gente. A digestão é uma coisa impressionante. Você come um monte de coisa. É tudo bonitinho na sua frente. Você mastiga, 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 vira um bolo alimentar, uma maçaroca que você joga para dentro do estômago e seu estômago sabe exatamente o que pegar. Ele sabe exatamente o que pegar. Ele divide tudinho, ele vai quebrando e ele vai lá e pega tudo o que é necessário para reconstruir, para refazer, para manter, para potencializar o seu corpo, e aquilo que não é necessário ele joga fora. A gente nem tem ideia disso. Nem temos ideia. O corpo é uma máquina tão fantástica que se a gente for observar cada detalhe, a gente fala, gente, é incrível. Você se corta, automaticamente seu corpo sabe disso. Ele sabe, ele te avisa pela dor para você tomar cuidado e preservar a região, e ele já começa todo o processo de conserto. Todo o processo de conserto. Outro dia meu filho estava cortado e ele estava falando assim para mim, papai, como é que sabe que está cortado e já está fechando? Aí eu fui explicar para ele exatamente das plaquetas, de como funciona toda a parte de restauração e reparação do corpo. É algo fantástico, gente. É algo fantástico. Você tem um serviço 24 horas de manutenção, você não precisa ligar para ninguém. Você se arrebenta, o corpo já começa a se consertar. É incrível isso. Aonde está isso? Numa mente incrível que está por detrás, que comanda. Então o que acontece? Essa mente incrível que está no seu corpo astral, essa mente incrível, quando ela sofre perturbação de maneiras fortes e até mesmo severas, essas perturbações elas saem daqui e vêm se manifestar aqui. E se manifesta em que forma? Disfunções corporais. Então as doenças, elas são frutos de disfunções mentais. Por isso que a Seitian ensina, na hora que a gente torna a nossa mente saudável, o corpo também reflete a saúde. Por quê? Porque o seu corpo é a última manifestação. Quando você bate no lago, o lago forma ondas, não forma? E essas ondas vão até chegar à borda. A borda é a última manifestação da onda. Se a pancada for forte, grande será a onda que pode chegar até a extremidade. Então, dependendo da pancada que você dá no mundo mental, forte vai ser a onda que você vai receber no corpo carnal. Então, algumas pessoas ficam preocupadas e ficam sofrendo aqui, e elas se esquecem que o trabalho primeiro que nós temos que fazer é aqui. A saúde começa primeiro na cabeça. E é impressionante, gente. Você observa isso daí. Quem já teve a oportunidade de ir no médico que te recebeu mal, você já sabe como é que isso interfere para você. Você chega no médico, você está com algum problema. Se o médico pegar o teu exame e falar assim, nada, tranquilo, já está metade curado ali. Porque o que acontece com você? Você alivia. Agora, se o médico olha, você já fala, pronto, morri. Você já fala, morri. Teve um colega do meu pai que aconteceu isso. Ele estava sentindo algumas coisas no coração, foi fazer a chapa. Quando o médico pegou a chapa e colocou assim, aí ele olhou, na hora que ele fez ele já começou a ter paradas. Ele já começou a ter o início do infarto ali. E o médico estava reclamando
da qualidade da chapa. O raio-x não estava bom, mas ele fez... Isso daí já estava matando o amigo do meu pai. Por quê? Porque a gente leva muito em consideração aquilo que é dito. Então, tem pessoas que chegam e assim... eu fui fazer uma vez um atendimento, limpeza de dente, gente. Coisa mais boba. Fui fazer isso com uma dentista lá do tribunal. Quando eu cheguei, ela viu tanto problema na minha boca que eu saí assim... Rapaz do céu, eu não sei como é que eu falo. É impressionante. Porque tem tal problema, você vai ter que fazer tal cirurgia, nós vamos ter que arrancar uma pele do céu da sua boca, vai ter que arrancar 4 dentes. Falei, filha do céu, eu só vim limpar, eu não caí de cara do carro não, em movimento. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a pessoa foca na doença. Se você observar, normalmente os médicos especialistas, todos eles carregam as doenças das quais eles são especialistas. É difícil você ver um oculista sem óculos. É difícil. Ele passa. O meu oculista, ele fica brigando comigo, que ele vira assim e fala assim, já está usando óculos? Eu não, ele. Mas vai usar. Porque eu tenho 10 anos menos do que você já uso. Aí eu penso, o problema é seu. Aí eu falei para ele, para de ogorar, velho. Para de ficar jogando praga, rapaz. Se você tem que usar, parabéns para você. Eu não vou usar. Tenho missão ainda. Por quê? Porque as pessoas ficam presas naquilo, ficam presas. Então precisamos compreender que a mente saudável é a responsável por um corpo saudável. Aí a pergunta que vem da espiritualidade, é só relacionada à questão da saúde? O que vocês acham? Não. Não é. E aqui que é um ponto muito importante. Porque as pessoas, quando falam de saúde, você até que consegue entender. Agora, quando você vai entrar em outros aspectos, como relacionamento, como prosperidade, como harmonia, como felicidade, aí a coisa fica mais profunda e aí que entra a complexidade e nós precisamos compreender a grande importância da espiritualidade sobre isso. Porque quanto mais saudável ficar a sua mente, mais a sua vida também se torna saudável. Então, por isso que é muito importante compreendermos isso. Quanto mais saudável fica a sua mente, mais saudável fica a sua existência. Então, o que acontece? Entender isso daí é fundamental. Por quê? Aí a gente volta para aquele início. Quando a gente entra numa vibração de medo, ódio, disputa, raiva, quem é que se prejudica mais com isso? Quem é que se prejudica? A gente. Você que aí está aguerrido aí numa posição política, você pode ter certeza, ninguém vai ter os reflexos do ódio que você está carregando. É só você. Ah, não, porque eu vou defender isso daí. Pode ficar tranquilo. Todo mundo vai mudar de lado, todo mundo vai mudar a opinião, vai tudo. Daqui a pouco tá todo mundo que está brigando, está fazendo aliança, e quem está morrendo doente, quem está morrendo triste, sofrendo, é você. É você. Então eu falo com as pessoas, gente, não briga por isso, não vale a pena. As pessoas estão brigando por causa de música. No final vai tocar a mesma música no velório de todo mundo. A pessoa está lá se odiando. Todo mundo brigando por religião. Você vai morrer, eu que vou para o céu. Todo mundo passar. Dependendo da religião que for, cada um vai ter um finalzinho aí, mas vai todo mundo passar pelo mesmo local. Então o que acontece? As pessoas não se atentam que aquilo que realmente é necessário e fundamental, as pessoas não estão buscando. Então quando você vem com um pensamento iluminador, o que é um pensamento iluminador? É um pensamento que traz luz. O que é trazer luz? Para não ficar arrogante, para não ficar parecendo aqui, nós somos os guardiões da verdade. Não, é simplesmente a gente trazer de uma maneira óbvia. O que é um pensamento de luz na visão de uma espiritualidade saudável? São pensamentos que vão te ajudar a manter a saúde do corpo astral. São pensamentos de luz. Quando a Saint Honoré fala, não fique lendo desgraça. Por quê? Quando você lê uma desgraça, adivinha quem é que vai abraçar a infelicidade? É você. É você. Estava fazendo uma visita na casa de parentes e veio um parente da minha esposa e começou a falar para mim, não, porque as notícias trágicas, eu falei assim, não comenta essas notícias com os meus filhos, não comenta com ninguém não. Ah, mas por que não? São as notícias. Eu falei, o que vai trazer de bom para alguém essa notícia? Aí ele ficou parado,
Cara, eu não sei, mas é notícia. Então guarda para você. Guarda para você. Porque se não vai trazer nada de bom, para que eu vou alimentar os medos e os monstros dentro, principalmente dos pequenos, das crianças? O que vai mudar na vida? Ah, eles vão ficar melhor preparados. Não vão, eles vão ficar mais amedrontados. O preparo não vem com medo. O preparo vem com a capacidade de você criar estruturas psicológicas que seguram as informações. Aquilo que é dado sem ter o preparo necessário é um soco e você arrebenta uma estrutura psicológica de alguém. É o que as pessoas estão vivendo. Nós botamos os jovens e as crianças no terror do medo da morte muito rápido. E tem sequela, gente. Nós nunca vimos tantos adolescentes e jovens tendo que ter tratamento psicológico por causa da pandemia. Porque os pais falavam, você vai morrer, você vai morrer. Muitas vezes até num ato de amor, mas sem sabedoria. Então, quando a gente não trabalha isso daí, quando a gente não cuida disso daí, você bota a fragilidade para ser esmagada pela força do pensamento negativo. Nós já sofremos com isso, nós já sofremos o problema disso daí. Então, se nós não cuidarmos da terra chamada mundo mental, a gente dança com isso. Olha que interessante. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. A terra. Nós temos aqui um terreno aqui em que nós vamos plantar. Nós vamos plantar. O que nós temos que fazer com essa terra? Nós temos que prepará-la, correto? E o que eu preparo? Você cuidar da terra, colocar nutrientes, colocar o adubo necessário, a fim de que ela fique rica em quê, gente? Nutrientes. A terra tem que ficar rica em nutrientes, correto? Correto, gente? Sim. Tem que ficar rica em nutrientes. Depois que os nutrientes estão prontos, o que você planta lá? A semente. E você planta a semente daquilo que você quer. Passado o tempo, o que acontece com a semente? Germina e nasce aquilo que você deseja. O mesmo processo ocorre dentro de nós. A nossa mente, ela é uma terra que nós podemos prepará-la do jeito que nós quisermos. Nós preparamos, jogamos os nutrientes. O que são os nutrientes na terra mental? Os sentimentos. Os sentimentos. E aí colocamos as sementes das ideias, dos pensamentos. E aquilo que nós alimentamos com os nutrientes, naquelas ideias, vão germinar em situações que nós vivenciamos. Então, se você tem o hábito de botar dentro da sua plantação medo, ódio, ressentimento, mágoa, insatisfação e etc e tal, adivinha o que vai nascer aqui? Depois a pessoa está colhendo os frutos disso daqui e não entende. Preletor, por que eu estou sofrendo? Por que minha vida é uma desgraça? Por que eu não consigo nada? Por que nada cresce? Por que ninguém me quer? Por que eu estou pobre? Tudo isso, gente, é fruto de uma semeadura extremamente negativa feita dentro de você. Então nós precisamos transformar. Ok, como é que nós transformamos então? Às vezes o campo já está todo plantado. O que nós temos que fazer então? Então nós temos que mudar a terra. Nós vamos remoer a terra. Quando você começa a remoer a terra, você começa a mexer em algumas coisas que estão dentro de você. Esse é o ponto principal dos movimentos religiosos. É mexer na sua terra. É começar a fazer com que a sua terra esteja predisposta a receber novos nutrientes e novas sementes. Dentro da Seichoné, trazendo para a nossa experiência, o que nós começamos a fazer? Nós vamos retirar essas plantas, essas ervas daninhas que foram plantadas e nós vamos colocar coisas novas. Então nós começamos a ensinar as pessoas a ter bons sentimentos. Começamos a ter bons sentimentos. E na Seichoné a gente aprende. Olha que interessante. Aqui a gente aprende a sorrir. Sorrir é um bom sentimento. Ah, Preletor, como é que você sabe qual é o bom sentimento, qual que é ruim? Eu adoro sentir ódio, então eu devo ser feliz por causa disso. A experiência vai te mostrando. Bons sentimentos te deixam normalmente leves, felizes e harmônicos. Maus sentimentos te levam à justificação, à disputa e à solidão. Então, quando você começa a trabalhar bons pensamentos, você se eleva. Aí você pergunta, mas por que bons pensamentos te elevam? Simples.
Se nós formos olhar aqui dentro dos corpos, o nosso corpo primeiro é o corpo da imagem verdadeira ou o corpo divino, que é a vida de Deus que habita no seu interior. Nesse momento, Deus, se a gente tiver um pensamento cristão, judaico, da nossa tradição cristã judaica do Ocidente, se nós tivermos um pensamento em Deus agora está feliz ou está triste? Está feliz. O silêncio me dá medo, gente. O que Deus está sentindo agora? Tristeza ou felicidade? Felicidade. Por quê? Tudo aquilo que é absoluto, perfeito e maravilhoso nos remete a Deus. Então Deus agora está fazendo o quê? Odiando ou amando? Por isso que uma visão correta de Deus é importante. E é interessante que mesmo as pessoas tendo a ideia correta de Deus, elas não sentem a visão correta de Deus. Na Bíblia Sagrada está lá, na carta que João escreve, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, está lá escrito: se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, Deus está fazendo o que agora? Amando ou odiando? Amando. Só que alguns pensamentos materialistas, que se disfarçam de movimentos espiritualistas, estão pregando que Deus agora está odiando. Aí você anda assim, caraca, será que Deus está bravo comigo? Sabe aquele cara que chega em casa, a mulher não fala e ele não sabe o que aconteceu? E ele fica, será que ela está brava comigo ou está brava com o mundo? E fica assim, aí o cara anda assim, pô, será que Deus vai mandar uma desgraça para mim? Porque Deus tá bravo, cara, Deus me detesta. Eu preciso de alguém para chegar. Não, Deus, segura a onda aí que o cara lá é do meu time. O cara lá é meu xará, o cara lá é meu chegado. Pode deixar que os raios da tua cabeça eu vou segurar por um tempo. Então, quando a pessoa não tem uma visão correta de Deus, ela acaba ficando autorizada a sentir o ódio sagrado. O ódio sagrado é o ódio advindo de Deus. Já que Deus odeia, eu também posso odiar. Não é esse o pensamento que a Seitonei compartilha. A Seitonei compartilha o pensamento de que Deus é amor. Se Deus é amor, nesse momento Deus está amando. Logo, se eu consigo no meu mundo mental manifestar o pensamento de amor, quer dizer que na minha horta vai se manifestar um pensamento condizente com o pensamento divino. Pensamento condizente com o pensamento de Deus nos traz felicidade. O que é felicidade? É interessante que é um conceito bem difícil de falar o que é felicidade, porque algumas pessoas vão trazer felicidades nos mais variados espectros, mas a felicidade é a sensação, é uma sensação espiritual de dever cumprido. A felicidade é a sensação de realização, que a gente poderia falar como aquele sentimento que você tem naquele momento, que tudo é maravilhoso. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Por isso que algumas sensações até prazerosas, algumas sensações até felizes, elas são complexas porque a gente não consegue senti-las de maneira duradoura. Elas não são felicidade. Então o consumo exagerado é um consumo que não te leva à felicidade, porque é extremamente passageiro. Então é algo que você tem que retroalimentar. A mesma coisa, entorpecente. A coisa mais engraçada aqui, você vai chegar e falar para uma pessoa que usa droga e fala para ela, droga não é bom. Ela vai te falar, é bom, é tão bom que eu uso todo dia. Ela não tem um conceito do que é bom, porque na verdade não é que você está falando entre bom e ruim. O que você quer dizer é que aquilo não constrói felicidade. O fruto daquilo é só destruição e isso traz cada vez mais sofrimento. Quando a gente começa a perceber que o fruto dos atos eles geram sensações de felicidade ou de destruição, a gente começa a entender o que é você construir uma vida rumo à felicidade. Construir uma vida rumo à felicidade não é uma vida em que você vai ter tudo o que você quer. É uma vida que você vai ter o pleno crescimento e amadurecimento do corpo astral. É diferente. É diferente. Por isso que na Bíblia Sagrada, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33, consta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque quando você ajeita o seu corpo astral, que é o reino de Deus, que vai habitar o seu interior, as demais coisas vêm por acréscimo, porque manifesta-se a vontade da felicidade que Deus tem para a sua vida.
Quando você não busca, em primeiro lugar, o amadurecimento do corpo astral e você fica aqui, a consequência disso é uma má plantação. E a má plantação vai dar maus frutos. E isso vem em forma de infortúnios que a gente vai colhendo a vida inteira. É por isso que é necessário a gente cuidar tanto do nosso campo. É tão necessário a gente cuidar da nossa plantação mental. E aí que entra as práticas da Seichonoye, em especial o da gratidão. Olha o que o professor Tugio Teramai fala aqui. A prática da gratidão, página 55. Muitas pessoas vêm nos falar que, quando conheceram o ensinamento da Seichonoye, recebiam muitas graças, mas que agora não têm recebido mais. Acontece que, para resolverem seus problemas, essas pessoas praticaram com afinco tudo o que receberam na orientação pessoal. Praticar a meditação Shinsokan, ler as sutas sagradas, perdoar, agradecer e viver em harmonia com todas as coisas do universo. Mas, recebida a graça, começaram a relaxar, deixando de orar, de agradecer e de fazer a leitura de livros e das sutas sagradas, permitindo que os afazeres do dia a dia se tornassem mais importantes. Olha o perigo, quando a gente começa a achar que os afazeres do dia a dia são prioridades a você cuidar da sua saúde. Porque a gente começa a pensar em todo tipo de saúde, saúde financeira, saúde do corpo físico, e a gente esquece de cuidar da saúde mental, que é fundamental. Há pessoas que solicitam orientações a vários professores, pensando que um deles poderá lhe dar tarefas mais simples e fáceis, sem nunca colocar em prática a orientação recebida. Assim, muitas pessoas oram a Deus rogando-lhe, está na página 56 agora. Assim, muitas pessoas oram a Deus rogando-lhe que conceda alguma coisa, mas nunca realizam nada para merecer essa graça. Olha que interessante. Muitas pessoas oram a Deus rogando-lhe que conceda alguma coisa, mas nunca realizam nada para merecer essa graça. Aí perguntam, o que eu devo fazer para receber a graça? Com essa explicação, gente, o que você precisa fazer? Cuidar da sua plantação. Nada demais, gente. Nada demais. Deus não pede que você faça nada além daquilo que é cuidar de você mesmo. Porque dentro de você tem a vida de Deus. Se você cuida de você e você faz com que a vida de Deus se manifeste, Deus se realiza. É isso que quer. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a entender o quanto que é importante cuidarmos do nosso corpo astral. Cuidar do nosso corpo astral é fundamental. Na Bíblia, lemos, dai e ser-vos-á dado. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nas sutras sagradas encontramos, agradece a todas as coisas do céu e da terra, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Alguns anos atrás, um preletor me disse que orientou uma senhora e, para encerrar a orientação, disse-lhe, compre uma sutra sagrada e leia todos os dias. Professor, eu não sei ler, respondeu a senhora. Então, orientou que ela dissesse todos os dias 10.000 vezes as palavras muito obrigado. Ao que a senhora respondeu, professor, não sei contar. O preletor então lhe disse, quando despertar, comece a agradecer. Agradeça o dia inteiro, até recostar a sua cabeça no travesseiro para dormir. Se assim o fizer, terá dito 10.000 muito obrigados. Passado algum tempo, essa senhora apareceu na reunião da associação para agradecer e disse, professor, muito obrigada, a minha vida mudou, tudo de bom me acontece, não tenho mais nenhum problema, está tudo às mil maravilhas, muito obrigada. Aí o professor continua, ocorreu algum milagre na vida dela? Não, o que mudou foi a sua mente. Para poder receber graças, teria que dizer diariamente 10.000 obrigados. Quando acordasse, teria que iniciar agradecendo por mais um dia, pelo ar, pela água, pelo sol,
pelo leito, pelo cobertor, pela casa, pelas refeições, aos antepassados, aos pais, ao marido, aos filhos, enfim, a todas as coisas do sair da terra. Não poderia reclamar. Se o filho demorasse a despertar, não poderia ralhar com ele. Teria que dizer, filhinho, obrigado, está na hora de ir para a escola. Se o marido demorasse para vir tomar café, teria que dizer, querido, muito obrigado, o café está na mesa, se não vier logo vai esfriar. Se fosse para o quintal e visse aquela vizinha de quem não gostava, não poderia xingá-la nem fazer cara feia. Teria que dizer ou pensar, vizinha, muito obrigada. Assim, passava os dias agradecendo sem reclamar de nada, para atingir os 10.000 muito obrigados. Passando os dias agradecendo a tudo e a todos, logicamente, só coisas boas poderiam começar a ocorrer, pois sua mente se preenchera de gratidão. É impressionante, gente, quando eu falo que o carro chamado sucesso, felicidade, harmonia vem com a gratidão, é porque quando você enche sua mente de gratidão, o que você está enchendo de gratidão? O seu corpo astral. O seu campo de plantação vai ficar lotado de gratidão. Ele está fértil. Você botou a semente da gratidão e você começa a germinar. E a gratidão, ela sempre vem com bons outros sentimentos. Você começa a germinar, isso começa a manifestar, se transforma. Gente, é impressionante o número de relatos que nós temos de pessoas que mudaram a sua vida quando começaram a expressar a gratidão. Mas não é aquela gratidão que você só sente quando você tem. É aquela gratidão que você tem que manifestar a tudo. A tudo. Se nós pararmos e formos bem sinceros, 99% das pessoas que estão ouvindo essa palestra não tem do que reclamar. Se a gente for comparar com o que a gente encontra mundo afora, não temos o que reclamar. Eu, no meu trabalho, o que eu vejo todos os dias só me traz a maior convicção do que eu tenho não pode ser reclamado. Por quê? Nós vemos pessoas sofrendo muito. E quando a gente acha que os nossos sofrimentos são demais, a gente nos fechamos na nossa bolha. Porque só eu sofro. Se a gente for observar, as pessoas, quanto mais egoístas elas ficam, mais elas só falam do problema delas. Quanto mais bondosas elas vão se tornando, mais elas trabalham para ajudar outros a resolverem problemas, mesmo que às vezes você tenha que abrir mão de resolver o seu próprio problema. Então, quanto mais egoísta a pessoa vai ficando, mais ela vai plantando coisa ruim. Tem gente que vem pegar a orientação e fala assim, preletor, eu tenho uma doença. Aí você pergunta, me conte da doença. Ela fala da doença dela com tanto carinho, sabe, porque é minha doença, porque eu tenho isso, eu tenho tal dificuldade. Ela fala assim com tanta força que você fala, gente, tem até nome se você perguntar. Qual que é o nome da sua doença? Vai ter um nome carinhoso, porque a pessoa se fechou tanto no mundo dela que ela só tem olhos para o problema dela. Ela não consegue observar que ao redor você tem um mundo dinâmico. Então, quando nós compreendemos e começamos a sentir gratidão, mesmo não tendo tudo aquilo que a gente espera ou queria, a gente começa a enriquecer o nosso campo e a nossa vida com bons pensamentos. E esses bons pensamentos vão resultar em bons fatos no futuro. E eu falo isso assim com bastante convicção, porque eu fiz isso na minha vida. Teve uma época que tudo dava errado. Por quê? Era a época que meus pensamentos eram os piores possíveis. Porque, mesmo conhecendo o pensamento iluminador, não o utilizava. Eu conhecia na teoria, na prática era zero. A maneira de falar, agressivo na maneira de falar, agressivo na maneira de lidar com as situações, sem ter convicção, sem acreditar, sempre reclamando, sempre reclamava. À medida que eu fui entendendo que isso era totalmente prejudicial a mim, eu comecei a transformar. E você começa a trabalhar isso daí, começa a mudar a plantação aqui, a vida começa a se transformar, gente. A vida começa a transformar. Lembre-se, aqui é o exemplo, ou é o final, ou é simplesmente a materialização do que está aqui dentro, gente. Do que está aqui dentro. Por isso que você vê, às vezes, pessoas extremamente competentes que não crescem. Por que a pessoa não cresce? Não é porque lhe falta competência, mas é porque no seu campo está péssima a plantação. Está péssima. A pessoa tem uma competência fantástica, mas aqui dentro é ruim, é pesado. Quem tem uma maior sensibilidade sabe que às vezes você chega do lado de pessoas assim, você chega e é sugado assim.
A pessoa ela é tão negativa assim que ela puxa assim, você chega a sair cansado. Tem outras pessoas, você chega perto, a pessoa te eleva, não precisa falar nada, só de você estar perto da pessoa você se sente bem. O que é isso, gente? Vibração. Da onde que vem essa vibração? Seu corpo astral. É por isso que tem pessoas que são lindas por fora e medonhas por dentro. Você começa a conversar com a pessoa, você fala, gente, que coisa, gente. E tem pessoas que você fala assim, nossa, gente, é até judiada, mas é tão gostoso estar do lado dela. Porque a pessoa tem uma vibração. E essa é a beleza verdadeira, gente. Essa é a beleza verdadeira. Porque quando nós compreendemos que a gente precisa trabalhar o nosso corpo astral, a gente começa a sentir uma grandiosa felicidade. Então, essa felicidade transborda. Quem está do nosso lado fica feliz. Aquilo que aparentemente aos olhos não é tão bonito, começa a se tornar belo porque preenche o nosso coração de algo que todos buscam, felicidade. Por isso que uma pessoa feliz faz outra feliz. E uma pessoa triste faz outra triste. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente entende, cara, como é necessário eu trabalhar. E primeiro ponto fundamental, a gente quando escuta esse ensinamento, a primeira vontade que a gente tem é apontar todo mundo que está com a plantação ruim. Tá vendo? Meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa palestra, porque o homem só reclama, homem chato. Aí tá o cara, meu Deus, por que minha esposa não veio, cara? Para ela entender o tanto de coisa de abacaxi que ela tá plantando. Não se preocupa com ninguém, não. Planta primeiro você. Resolve primeiro a tua plantação. Na hora que resolver a tua plantação, aí as coisas vão naturalmente se organizando. Porque quando nós trabalhamos o que existe dentro de nós, como reflexo vai mudando o que está fora de nós. Isso é muito importante. Por isso que Jesus Cristo diz, como você pode falar que tem um cisco no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Então tem gente que está apontando, porque aqui tem pensamento negativo, porque tem isso. E é muito interessante. Minha filha ela já faz uma brincadeira muito engraçada, que eu falo assim para minha filha, não pode reclamar. Ela fala, papai, você está reclamando. Eu falei, verdade. Eu falei, é verdade. Aí qual é a brincadeira que a gente está fazendo lá em casa? A cada reclamação, 10 muito obrigados. Aí minha filha reclama, eu reclamo da minha filha e nós dois. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É prática. É prática. As coisas vão acontecendo e a gente tem que começar a entender para que o ambiente seja construído. A plantação, ela seja realmente concretizada. Por isso que é tão importante. Por que eu bato na tecla? Cuidado com as notícias. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você tem o hábito de escutar. Isso, gente, vem tudo para dentro de você. Depois dá um trabalho do cão para tirar. Aí a gente fica, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Por isso que a gente tem que ter trabalho purificador. Por isso que é tão importante ler livros. Por que você, quando lê livro, você cresce? Porque você fica absorto aqui. Você está lendo, aquela vibração do livro está te envolvendo. Quando você termina, você está mais elevado. Te garanto, a leitura de um livro fininho disso aqui vai te dar mais conteúdo e mais felicidade do que, às vezes, você ficar 1 hora passando no fio do Facebook ou do Instagram só vendo futilidade, só vendo porcaria. Às vezes a gente gasta 1 hora da nossa vida que a gente podia estar construindo alguma coisa de valor dentro de nós. Porque são esses valores que vão te dar crescimento, gente. Eu conheço uma pessoa que nunca fez nada de bom e hoje em dia está rica e está feliz. Gente, nós precisamos tirar da cabeça essa ideia de que quem está com sucesso e dinheiro são pessoas felizes. Não são. Dinheiro não é associado à felicidade, por mais que a gente acredite nisso. Não é. A gente vê a pessoa com dinheiro, a gente acha que a pessoa é de sucesso. Não é. Sucesso é relacionado a isso aqui. Sabe por quê? Quando morrer, todo mundo vai deixar tudo aqui embaixo. Agora, quando você chegar lá em cima, é o que você tem dentro da tua mente que vai te colocar muito bem adequado dentro do mundo espiritual. Ou seja, se eu cresço aqui, eu continuo grande para onde quer que eu vá. Se você tem uma mente pequena aqui dentro, meu amigo, quando você for para o outro lado, velho, você não vai chegar com o dinheiro que você tem. Então tem pessoas que compram status, que compram fama, que estão lá gastando dinheiro e estão lá agredindo, falando, achando que estão acima de tudo e todos. Ok, um dia as coisas acabam. Na hora que chegar no mundo espiritual vai ter que começar tudo de novo. E é doído, gente. É doído. Quando você... Um pouco também lida com
Não, gente. Nem esse senso. Por que muito bom você falar isso, por que a honestidade é um trabalho virtuoso? Por que a honestidade? Porque hoje em dia, no pensamento materialista, eu já falei isso numa palestra, se você tiver um pensamento materialista, a corrupção se justifica pelo pensamento materialista. Ora, eu tenho uma vida só, eu tenho que aproveitar. Se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou esquiar? Como é que eu vou para a Suíça curtir? Como é que eu vou viajar pelo mundo? Eu preciso agora. Se eu só tenho uma vida e eu tenho que aproveitar, e a vida é para aproveitar, então você começa a minimizar. Quando você entende que a virtude trabalhada e a superação do espírito sobre o desejo material são os principais, você entende por que a honestidade é um trabalho espiritual. Você tem que ser honesto porque essa é a missão nos dada para cumprirmos. E quando você gera virtudes, você gera crescimento e você tem boa plantação. Qual é o problema? É que muitas vezes a pessoa virtuosa tende a ser uma pessoa extremamente dura e ríspida com quem não é. Ela acaba plantando uma boa virtude aqui, mas um mau pensamento aqui, porque ela começa a achar que só ela é a correta. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, porque o brasileiro é corrupto. Aí eu falo assim, você é corrupta? Não, eu não sou. Então como é que você fala que todo brasileiro é corrupto? Porque se é todo, você está incluído em todos. Não, é porque todo mundo menos eu, bonitona. Então é só você que é honesta da face da terra. Então o que acontece? Esses pensamentos distorcidos a gente tem que entender. Muitas vezes a pessoa é correta, ela acaba sendo muito rígida. A rigidez mental tira dela o sentimento de gratidão. Eu estou vendo tantas pessoas ultimamente com sentimento de desprezo pelo nosso país. As pessoas que falam nosso país está uma porcaria, nosso país não vale nada, porque estão confundindo movimento político com terra natal, gente. Política passa. A terra que te recebeu, que te abençoou, que você nasceu, terra maravilhosa que é a terra brasileira, precisa de gratidão. Quando a gente tem gratidão, o solo que a gente nasceu, se a gente ama onde a gente nasceu, a gente pode até ir embora, mas a gente vai embora com sentimento puro. Agora, quem vai embora daqui desprezando a terra, meu amigo, olha, sentimento de desprezo atrai desprezo, acaba sendo desprezado aonde vai. Então a gente tem que entender, mas eu tenho um sonho de ir para fora, beleza, mas vá com gratidão. É que nem a pessoa que sai de casa com ódio dos pais. Quem sai com ódio, meu amigo, carrega o ódio para qualquer novo lar. Você vai sair de casa, mas que você saia com amor e gratidão. Porque quem sai com amor e gratidão, leva amor e gratidão para onde quer que vá. Me perguntam, como faço para construir um casamento feliz? Crie um jardim onde você e seu cônjuge plantam bons sentimentos. Um lar onde os dois crescem se elogiando é um lar que se torna feliz. Um lar onde os dois crescem se atacando se torna um campo de batalha. E você depois vai colher os frutos daquilo que você construiu. Por isso que a prática da gratidão é essencial para a gente poder cuidar do campo da plantação da nossa mente. Temos que agradecer, gente. O bom é que a Sete Olheiros nos ensina a agradecer. Simples. Como é que nós agradecemos? Repetindo, muito obrigado. Olha que legal. Vamos fazer esse teste? 10 segundinhos a gente vai repetir muito obrigado aqui. Você em casa também vai repetindo comigo. Vamos lá, gente. Só repetindo. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você já vai mudando a vibração. Você começa a ficar diferente. Você já começa a ficar mais leve. Aí você começa a fazer isso a tudo que está ao seu redor. Você agradece o sapato que você tem. Você agradece. Gente, as experiências da nossa vida são muito ricas. Uma vez eu fiquei preso do lado de fora e eu tive que comprar marmita. Na hora que eu comprei a marmita, aí eu peguei a marmita, beleza, não vou morrer de fome, vou lá comer a marmita. Quando eu olhei, eu falei, caraca, não tem talher. Eu nunca tinha parado para agradecer talher, gente. E eu falei, caramba, vou lá, vou comer arroz. O arroz eu consigo comer com a mão, mas o feijão não dá. Aí eu falei, ai, quero botar os dedos do feijão, velho, que agonia, velho. Que aquele feijão quente. Eu falei, ai, como é que eu faço? Aí eu tive a fantástica ideia de dobrar a tampa de alumínio e fazer uma colher.
Só que é uma delícia você morder alumínio. Vocês já sentiram? Você morder alumínio assim... É uma delícia morder alumínio. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei o talher e eu... Obrigado, gente. Eu nunca tinha agradecido o talher. Uma vez faltou água na minha casa. Eu cheguei de terno, todo suado. Passei o dia trabalhando, estava todo suado. Na hora que eu abri o chuveiro, não saiu uma gota. Aí eu fui deitar, gente, sem tomar banho. Aí você dorme, você sua ainda mais. Quando eu acordei de manhã, eu levantei e o lençol veio junto comigo, gente, tudo grudado, velho. Falei, meu Deus, que agonia, cara. E a gente tem água potável, que a gente abre e ainda escolhe a temperatura. E a gente não agradece. Tem água para beber, a gente tem a comida, a gente pode escolher o que comer, gente. Eu sou da época que você não escolhia o que comia, você comia o que tinha. Hoje em dia você escolhe o que você quer comer, na hora que você quer comer. Você não precisa nem viajar o mundo para comer comidas do mundo inteiro. Nós somos bombardeados de bênção e nos esquecemos constantemente de agradecer tudo que a gente tem. Tudo. Tudo. Agradecer tudo. Agradecer um pôr do sol maravilhoso, gente. É o maior show pirotécnico que nós temos no universo. É o nascer e o pôr do sol, uma bomba gigantesca, uma bomba nuclear que está a 150 milhões de quilômetros da gente. Todo dia faz um show na hora que aparece, um show na hora que some, e às vezes a gente não agradece, a gente não é capaz de agradecer o que é básico. Então, meu amigo, você não começa a plantar, a gente só olha o que falta. Ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho uma calça de marca, eu não tenho um carro, eu não tenho... E você começa só a observar o que falta, e você esquece de agradecer o que você tem. Quando você agradece, quando você não agradece, você retira os maiores nutrientes que você pode ter. Porque o sentimento de gratidão gera dentro de você um sentimento poderoso, que é um excelente nutriente para as boas sementes. Por isso que quando você associa boas ideias ao sentimento de gratidão, como na oração que nós fizemos no início, o sucesso do empreendimento vem quando você tem uma boa ideia associada a um bom sentimento. Ou seja, o sentimento de gratidão é aquele que vai mais potencializar as boas ideias dentro do seu corpo astral para que no seu jardim cresçam sempre belas flores, bons frutos e coisas maravilhosas. E para que a gente possa sempre nutrir o sentimento de gratidão, precisamos sempre alimentar a vida de Deus dentro de nós. E a meditação Shinsokan é o carro-chefe, para que a gente possa sempre sentir a vida de Deus pulsando no nosso interior. Vamos então praticá-la agora? Vamos então, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar e assumir a posição de oração. Você também aí de casa pode assumir a posição de oração, sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas, semblante sereno, feliz. Vamos agora trazer o mundo de Deus para dentro de nós. Nós vamos sentir e contemplar esse mundo para vivermos cada vez mais com a mente preenchida de bons sentimentos. Lembrando sempre, qualquer dúvida sobre a postura, tanto física quanto mental, da prática da meditação Shinsokan, você pode consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que tem explicações fáceis e diretas sobre a prática da meditação. Ok? Então vamos lá, semblante feliz, olhos fechados. Pensamento no mundo de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus,
É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos ficar visualizando os atributos de Deus nos envolvendo, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podemos desfazer a postura de oração. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar em pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu trazer aqui o quadro novamente para passar o nosso dever de casa, que são tarefas que nós fazemos todos os dias para nos ajudar a cada vez mais manifestarmos a nossa imagem verdadeira. Então vamos lá, gente. Dever de casa. Dever de casa maravilhoso. Vamos lá, gente. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias. Por que a meditação Shinsokan todos os dias é tão importante? Porque todos os dias você vai alimentando e purificando o seu campo mental para que você tenha sempre bons pensamentos aptos a serem plantados. Até porque a meditação Shinsokan é a que mais planta boas sementes dentro de você. Segundo, nós vamos repetir as palavras muito obrigado. Muito obrigado. Várias e várias vezes por dia, para que a gente possa fazer o sentimento de gratidão florescer dentro de nós. Gente, eu recomendo pelo menos 300 vezes por dia. É moleza, gente. É moleza. Você quer a prática mais intensa? Coloca 1000. 1000 muito obrigados por dia. 10.000, como foi citado no livro do professor Tugio Teramai, dão 4 horas e 10 minutos de prática. Eu recomendo, é maravilhoso. Repetir, passar o dia repetindo muito obrigado. Tudo que você for fazer, vá fazendo com muito obrigado. Você vai ver como é que o seu dia vai ser diferenciado, a tua semana especial, e com toda certeza muita coisa vai mudar. Então eu quero agradecer muitíssimo a todos que estavam aqui presentes, a você de casa, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima, que Deus manifeste cada vez mais na existência de cada um. Muito obrigado, feliz dia e até a próxima segunda. Muito obrigado. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A Seitonei nos ensina que todos somos filhos de Deus, dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seitonei do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo.
Abordaremos as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. E esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado.